a língua dos homens de Deus. Pai do Senhor Fornicação Jesus, e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver. Eu e o Espírito E ao Santo. abismo te levar sem você perceber. O Fica mundo muito diz bom. que o meu Deus só quer teu atrás coração, aqui, ó. mas tua alma vale mais, ó meu querido irmão. Não foi em vão que a morte Jesus suportou pra garantir a salvação. Sangue no Calvário suportou a dor. Bendito seja o Cordeiro que nos deu salvação. Morreu como um cordeiro, mas virá como um E leão. ali atrás de mim tem mais gente. Ouvirá nos altos a sua potente voz. Só as ovelhas verdadeiras. Amém. Vou deixar ali gravando, pedindo Eis que vem o Cordeiro, nosso Salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja pra um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o Cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos teus olhos para enxergar. Abra bem os teus ouvidos para escutar. A passos largos segue o mundo. Glória. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a cada um. A todos que estão nesse lugar. Todos que estão ouvindo esse som agora. A paz do nosso Senhor Jesus venha reinar na sua casa, na sua vida. Deus abençoe. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação. Ai daqueles que... Não sou nem pastor, nem profeta. Eu venho apenas trazer uma mensagem do Evangelho. Eu venho aqui apenas mencionar acerca da palavra de nosso Deus, de Jesus Cristo. Realmente é um alerta. Na verdade é um alerta. Pois Deus, assim, todavia Ele está trabalhando sobre a face dessa terra. Muitos ainda não estão conseguindo compreender. Quem tem ouvidos, ouça o que será pregado nessa tarde. Não da minha parte, mas da parte daquele que te criou, da parte aquele que morreu na cruz por nós. É em nome desse que eu venho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqueles que se encontram em fornicação. Ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade e praticam a mentira e a falsidade. Quero estar convidando a todos a estar então ouvindo essa palavra. Não é um culto, mas poderia ser. Embora seja que nós vamos ver que realmente o amor de muitos já se esfriou. A realidade é que o amor de muitos já se esfriou já. As pessoas estão muito frias em relação com as coisas de Deus. Estão muito frias em relação ao temor diante de Deus. E nós estamos vendo um mundo igual os dias de Noé. Todos desapercebidos. Até quando que isso vai continuar assim? Será que 10 anos, 5 anos? Não sabemos. Isso vai continuar somente até Jesus voltar. É isso que nós sabemos. Essa falta de crédito, essa falta de interesse do homem para com o Criador, isso só vai continuar até Jesus Cristo voltar. E eu venho aqui te afirmar, falta muito pouco. Por isso se desperta e se prepara, porque é chegado o reino de Deus. Som.
Deus abençoe. Hoje eu quero ler então a mensagem do Evangelho, livro de Romanos, capítulo 1. Será que nosso Deus, ele mudou? É uma pergunta agora. Será que nosso Deus, ele ainda continua irado com a terra ou não? Será que Deus é amor, só amor, nada mais? Será? O que diz as Escrituras? O nosso Deus, ele mudou, ele modernizou, ele está ignorando o pecado. Não importa, Deus só quer o coração. Vamos ver as Escrituras, o que diz em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Glória a Deus. Então, recapitulando, capítulo 18, versículo 18. Glória a Deus. Do céu vem a ira de Deus. Isso não é velha aliança, isso não é Antigo Testamento. Isso vem a partir de uma carta escrita à igreja de Romanos. Do céu vem a ira de Deus. Olha o que nós estamos vivendo, moradores da terra. A ira de Deus sobre a face da terra. Não é outra coisa. Não é simplesmente uma obra de um acaso, mas Deus, ele colocou a mão sobre essa terra. Deus, ele está tratando com cada um. E o que nos faz pensar que Deus, ele simplesmente, ele não vai nos poupar do mal que nós fazemos. O que nos faz pensar que Deus, mesmo o pecador pecando, ele ignora e ele continua amando. Não, do céu se manifesta a ira de Deus. Jesus está irado com essa terra. Jesus está irado com essa cidade. E é necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Não adianta ficar enfornado dentro das casas. Não adianta fechar as portas dos comércios. Não adianta você viajar para outra cidade. O que Deus, ele quer de você e de mim é que nós venhamos a dobrar o nosso joelho diante dele. Não somente um dia, não somente um dia como foi o dia 4 de abril, mas todos os dias. Todos os dias. Deus, ele tem que ser lembrado por nós todos os dias da nossa vida. Graças a Deus. Mas não, o que nós estamos vendo? Estamos vendo uma sociedade que só vai se lembrar de Deus quando precisa de um favor de Deus, quando precisam ser ajudados por Deus, quando está no hospital, quando está sem dinheiro, quando está sem emprego, quando vê que seu relacionamento está por um fio, aí se lembram de Deus. Essa é a geração que nós estamos vivendo, uma geração hipócrita, uma geração dura de coração, uma geração que inverteram os valores e que estão andando desapercebidos. Estamos vivendo isso. Essa geração está andando em busca dos seus prazeres. Estão buscando somente se satisfazer no dia que se chama hoje. Estão buscando as coisas visíveis, mas Jesus, ele vai dizer em Romanos capítulo 1, e versículo 20, aonde eu estava lendo no começo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então nosso Deus, ele é invisível, e é por isso que a geração anda desapercebida. É por isso que todavia o homem anda distraído, porque o que Deus criou, o que nos espera na eternidade, não pode ser visto, como está escrito a sua criação. É invisível. A divindade de Deus é invisível para o homem carnal. É invisível para nós a divindade de Deus. Nós não podemos ver ainda. E é por isso que a incredulidade tomou conta do coração do homem. Moisés, certa feita, subiu ao monte para se consagrar a Deus por 40 dias completos e noites. O que aconteceu? Ele era um líder, ele era um cabeça que guiava aquele povo. Aquele povo passou 40 dias sozinho,
já se desviou. Cadê Moisés? Nós não estamos vendo ele mais. Constrói para nós aí uns deuses de ouro, constrói para nós um bezerro de ouro. E foi o que fizeram, porque não aguentaram esperar. Todavia o homem é incrédulo e tem que ver para crer. Se não crer, de modo nenhum o crerei. Como disse Tomé, foi o que Tomé declarou diante de Jesus. Jesus, ele aparece diante de Tomé após ter ressuscitado Jesus no terceiro dia. Ele está sentado e Tomé chega e diz: deixa eu tocar nas tuas feridas, porque senão assim de modo nenhum eu crerei. Assim está a sociedade. Se não vê, não crê. E é por isso que muitos estão se tornando ateus, porque estão querendo ver a Deus. E isso só vai ser possível quando você sair desse corpo. Isso só vai ser possível quando você se tornar a semelhança do Filho de Deus. Aí será possível tanto nessa vida quanto na outra. Moisés viu Deus de costas. Ele queria, porque ele queria ver Deus. Mas Deus queria que Moisés entendesse que se ele visse a face de Deus, ele caía duro, ele caía morto. Mas Deus ainda assim falou: Moisés, é o seguinte, eu vou ficar de costas aqui, e quando eu virar as costas você olha. Mas isso foi por um momento. Moisés quase morreu vendo Deus de costas ainda, virado de costas para ele. É uma glória muito grande para um homem que se consagra diante de Deus. Ele custa ficar de pé diante de Deus. Quanto mais um homem que vive na pornografia, quanto mais um homem que vive na masturbação, que vive na cachaça, na mentira, não consegue ficar diante da presença de Deus, não consegue ver esse Deus. É essa a explicação, o porquê que nós não podemos ver Deus, porque o pecado é muito grande. Se nós estivermos diante de Deus, nós vamos cair duro, morto no chão, porque ainda não estamos reservados e preparados para esse dia. Jesus, ele disse para nós, todavia nos prepararmos. E Jesus, ele vai dizer: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Aquele que persistir na palavra de Deus até o fim, permanecer no caminho da justiça, permanecer no caminho reto, no caminho certo, no caminho da palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que nós precisamos. Perseverar mais um pouco. Você está esperando paz nesse mundo? Eu vou te dizer uma coisa, conforme a palavra de Deus. Você está esperando paz neste mundo? Neste mundo não haverá paz de agora adiante. Olha o que nós estamos vivendo, o princípio das dores. Nós estamos vivendo um momento profético do cumprimento da palavra de Deus. Então uma coisa nós temos que entender: não é tempo de buscar paz, mas é tempo de se consagrar, de orar mais, para poder conseguir se aliançar com Deus, para poder conseguir persistir na aliança eterna com Deus Todo-Poderoso. O homem tem que perseverar mais em oração e jejum. Não é tempo de ficar aí buscando saúde, não. Você quer saúde? Buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas Deus acrescentará. Quantas pessoas estão perdendo tempo? Estão perdendo tempo, dando a sua vida em troca de coisas que perecem, dando a sua vida por coisas que não vão levar daqui da terra quando descerem a sepultura. Estão gastando a sua vida, o seu tempo precioso, não com aquilo que vai te trazer a vida eterna ao lado do vosso Deus, mas estão gastando a sua vida em prol das coisas materiais, em prol das coisas físicas que traz alegria, em prol de um bem-estar, em prol dos seus prazeres. Vender a salvação. A realidade é essa: vender a salvação em prol desta vida aqui. Estão presos nesse mundo aqui, e certo é que esse mundo vai ser destruído como já está sendo destruído, e não prevalecerão aqueles que aqui ficar também. E é por isso que a palavra de Deus, ela está na terra. A palavra de Deus está na terra. Não é pouco tempo não. Sabe quanto tempo? Só o tempo em que Jesus viveu até hoje, mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos que Jesus pregou a salvação. Mais de 2000 anos que
que Jesus pregou? O arrependimento. Mas como que está a terra? Como que está o coração do homem? Como que está a cada dia mais cheio de frieza? Cada dia mais cheio de ganância? Cada dia mais cheio de ódio? Cada dia mais cheio de soberba? Cheio de sentimentos maus? E é esse sentimento que separa a criatura do Criador. É justamente esse sentimento que separa o homem de Deus. Esse sentimento mau, esse sentimento do ódio, o sentimento do rancor, separa o homem de Deus, afasta totalmente. É isso que vai dizer a palavra de Deus. Pois são as vossas transgressões que faz separação entre vós e o vosso Deus. Sabe o que é transgressão? Transgredir. Transgredir, desobedecer. As vossas desobediências faz você andar em rebeldia. Rebeldia, caminho contrário, caminho distante. E não é isso que Deus quer. Jesus ele falou: olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa. Deus não tem prazer na tua morte. Mesmo que você seja um homicida, mesmo que você seja um adúltero que traz sua esposa, ou uma prostituta que traz seu esposo, Deus não tem prazer na tua morte. Mas espero que você se arrependa dessa prática, porque se morrer nessa prática, certo é que o abismo do inferno já está com seu lugar reservado lá. Isso é certo. Isso não é parábola, isso não é história figurativa, isso é a palavra de Deus, e esse lugar é real. O inferno não é na terra, nunca foi na terra. Quem falou para você? Nunca foi na terra. Em Mateus 10:28, Jesus fala para nós temermos a Deus, porque é Ele quem lança tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Na parábola do rico e Lázaro, nós vamos ver em Lucas capítulo 16, aonde Jesus ele cita sobre o inferno e o céu, o seio de Abraão e o Hades, que é o inferno. E não é na terra, é um lugar onde tem um abismo que separa o Hades e o seio de Abraão. Não é na terra, é o lugar, deixa eu te explicar, o inferno é o lugar onde o bicho nunca morre, aonde o fogo nunca se apaga, aonde sofrimento e agonia, isso é somente o que o homem sente. Sofrimento, dor, agonia e pavor. Consciência, será que a consciência acompanha? Sim. A Bíblia diz que o rico que estava lá no inferno, lá na parábola do rico e Lázaro, ele fala: pai Abraão, envia Lázaro, envia um dos mortos na terra, porque aqui eu estou sendo atormentado, e eu não quero que os meus irmãos venham para essa mesma condição a qual eu estou. Ou seja, o rico ele estava com a sua consciência, ele disse até quantos irmãos ele tinha. Ele contou até quantos irmãos ele tinha, dizendo: avisa os meus irmãos, vai lá, fala com a minha família, para que ele saiba dessa condição que eu estou, aqui eu estou atormentado. Então, meus irmãos, realmente nós estamos vendo o homem muito, uma presa fácil, para falar a verdade, uma presa fácil na mão de Satanás. A realidade é essa, o homem se tornou uma presa muito fácil na mão de Satanás. Acorda para a vida, você está indo para o inferno, acorda para a realidade. Se te pedir a tua alma hoje, para onde irá? Para de se enganar, a tua alma não pertence a Deus ainda, porque conforme está escrito no livro de João, aquele que peca é do diabo. Ou seja, nós temos que ter aliança com Deus para desfazer essa natureza do pecado que está em nós quando nós nascemos. Quando nós nascemos, essa natureza que faz o homem pecar, que faz o homem só querer viver no pecado, ela vem acompanhando nós, e nós temos que buscar aliança com Cristo, para que Ele desfaça essa aliança do pecado. É Jesus quem desfaz a aliança do pecado. Nós não nascemos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, e os que não ouvem não são de Deus. E conforme a palavra do Senhor nos ensina, nós temos que nascer de novo, não do ventre da nossa mãe, da água do Espírito. A água da palavra, a palavra é a água do Espírito.
A água do batismo é a água a qual o homem tem que nascer de novo, e a palavra também, nascer da água e do Espírito. Então, o que que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo, está se cumprindo. E certo é que não vamos ter paz na terra enquanto não houver um homem reconhecido Deus como seu Senhor. Enquanto o homem não se humilhar diante de Deus, Deus não vai tirar essa praga da terra, e Deus também não vai permitir abrir essas portas do comércio. Não foi Deus que fechou, mas Deus colocou a mão. Deus colocou a mão. Tudo quanto acontece tem a permissão de Deus, e se Deus permitiu, então nós devemos procurar saber o porquê. Nós entendemos uma coisa: Deus anunciou para a cidade, a geração de Noé, a destruição. O que que eles deveriam fazer? Ajudar Noé a construir a arca e entrar na arca. O que que eles fizeram? Não fizeram isso. Deram risada, zombaram. Esse homem aí está ficando maluco, esse homem está doido, não vai ter dilúvio algum. Esse homem está doido, nunca houve isso na terra e hoje vai acontecer. É isso que fizeram. Não deram crédito às palavras, às pregações do pregador Noé. E no Egito, o que que aconteceu? Deus permitiu 10 pragas naquela cidade, naquela terra do Egito, aquela terra de idolatria, aquela terra de prostituição, aquela terra onde os homens tinham como Deus o seu dinheiro, sua riqueza. Deus mandou praga naquela terra. Se arrependeram só quando viram morte. Quando morreu o filho de Faraó, aí Faraó, então ele se voltou, ele parou, refletiu e deixou o povo embora. Olha o que nós estamos fazendo. Será que você vai permitir morrer um da sua casa para você se arrepender? Será que vai ter que ser sacrificado um dos seus para que você abra os seus olhos e se arrependa? Arrependei-vos! Arrependei-vos, cidade de Goiânia! Arrependei-vos, moradores da terra! Até quando vão continuar com essa dureza do coração? Deus está enviando os seus servos para anunciar e tocar essa trombeta para dizer para você que pouco tempo resta. Aproveita esse tempo e se entrega de corpo, alma e espírito para Deus, porque tudo isso Deus criou. Ele não quer só seu coração não, Deus quer o corpo, a alma e o espírito, da forma que Ele criou, da forma a qual Deus criou. Ele assim espera um dia te receber na Nova Jerusalém, a cidade santa. Meus irmãos, o mundo vai de mal a pior, vai piorar sim, é certo que vai. Não devemos esperar uma paz neste mundo, pois está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando lhes disserem a paz e segurança, não deis crédito, pois virá repentina destruição, como daquela que está de parto, ou seja, a terra vai ter destruição, pelas dores que ela carrega consigo, sendo comparado às dores de uma mulher que está com dores de parto, querendo dar então a luz ao seu filho. A terra ela está prestes a dar um filho. Um deles é o anticristo. Jesus, ele vai voltar muito em breve, falta muito pouco, e esse governo preparou tudo para receber o anticristo, e é por isso que a terra ela está gemendo de dores de parto para dar um filho, conforme está escrito. E o que é que nós devemos fazer? Nos humilhar mais diante de Deus. Na prática é muito bonito nós abrirmos em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Ouvir essa palavra é maravilhoso, é bonito demais, dá até vontade de chorar. O que está escrito em 2 Crônicas capítulo 7, vamos ver o que está escrito. Capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Veja bem, qual que é as condições: se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É muito bonito de se ouvir, mas sabe o que está faltando? A humilhação, a conversão. Está faltando ouvir mais aquilo que Deus quer.
se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, essa é a condição. Aí Deus dos céus os ouvirá e sarará a tua terra. Essa terra que está enferma por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa da rebeldia, por causa da mentira, por causa da embriaguez, por causa do adultério, por causa da homossexualidade, por causa do lesbianismo. É por isso que essa terra está ferida e está cheia de enfermidade. Pois os seus moradores transgrediram as leis, transgrediram os estatutos, passaram por cima da aliança que Deus tem com a terra. Deus tem uma aliança com a terra, mas você tem que ter uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com os moradores da terra, mas os homens ainda não têm uma aliança com Deus. A aliança de Deus para com o homem foi determinada lá em Gênesis, quando Deus falou para Noé: olha, Noé, a partir de hoje não destruirei mais a terra com água, mas com fogo. Essa aliança nós vemos como um arco, que é chamado arco-íris hoje. Aquilo Deus deixou nos céus para nos fazer lembrar da aliança que Ele tem conosco. Mas nós também temos que querer ter uma aliança com Deus. Deus, Ele fez a sua aliança, agora é a sua vez de fazer a sua aliança com Ele. É a mesma coisa, eu estou usando aliança de casamento, mas minha esposa não está. Ou seja, eu tenho aliança com ela, mas ela não tem aliança comigo. Assim estão os moradores da terra. Assim estão sem aliança com Deus. A aliança com Deus é o sangue do Cordeiro que vai livrar você, vai livrar a tua casa, vai livrar a tua família. É esse o sangue do Cordeiro que nós vemos como simbologia lá, quando Deus fala lá no Egito que ia passar o anjo da morte, ia ceifar almas, ele ia levar todos os primogênitos de Faraó, mas aqueles que tivessem o sangue do Cordeiro, mal algum aconteceria. O sangue do Cordeiro hoje é você ter aliança com Jesus Cristo. Quando você tem aliança com Jesus Cristo de Nazaré, você tem uma aliança selada lá no céu com Deus. E aí passa a morte na porta da tua casa, mas o anjo está lá e não deixa ela entrar na sua casa nem na sua família. Aí vem a crise econômica, mas Deus, Ele livra de você e Ele prospera a tua casa. Meu irmão, eu não estou falando de fábula não, eu estou falando da palavra poderosa e verdadeira de Deus, porque foi isso que eu vi no ano passado. Os ímpios estavam perecendo com seus comércios fechados, os ímpios estavam passando dificuldade com seus comércios, suas empresas fechadas, mas aqueles que se humilharam diante de Deus estavam com seus comércios abertos. Foi isso que eu vi. Os servos do Senhor, eles tiveram abundância no momento em que o mundo teve falta das coisas. Só basta ter uma aliança com Deus. É isso que está faltando. Se esse povo se humilhar diante de Deus, certamente Ele ouvirá. Mas não basta somente se humilhar um dia, mas tem que se converter dos maus caminhos. Então, que Deus venha estar nessa noite, esse fim de tarde, trazendo um verdadeiro despertamento nesse lugar, porque nós estamos vendo muita incredulidade nos dias de hoje. Nós estamos vendo uma frieza muito grande. Que Deus possa realmente ter misericórdia dessa terra, ter misericórdia dos homens, e que você possa, o quanto antes, consertar a tua aliança com Deus. Conserta a tua aliança com Cristo hoje, meu amado. Meu amigo, conserta a tua aliança com Cristo hoje. Arrepende-te ainda hoje. Ainda hoje, reconheça a esse Senhor como teu Salvador. Primeira questão: buscar ao Senhor e assim se arrepender. Quando você começar a se arrepender de verdade, você vai buscar o Senhor, vai encontrar. Não estamos falando de você ir para uma congregação, para uma denominação e encontrar Deus, porque não é isso. O encontrar Deus pode ser aqui nesse lugar, pode ser numa esquina, pode ser num banheiro, até no quarto.